Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor doutor em filosofia, pós-doutor em filosofia, Ricardo Rabis Lag. E a gente tem falado da questão da ciência, mas qual o papel da ciência nessa sociedade moderna? Ele é enorme, sem dúvida. Depois da Revolução Industrial a ciência é um motor da economia, não é? O desenvolvimento dos meios de produção fundamentalmente se dão por avanços na ciência que se traduzem em avanços na tecnologia que nos permitem cada vez controlar mais o nosso ambiente, o nosso corpo. Então, ciência não é ruim. Isso é um ponto importante. O progresso científico tem lá os seus males e tem bônus e ônus, né? Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo. Agora, a ciência, de fato, se tornou preponderante nas nossas sociedades. Né? E o Mas tem limite para isso? Deve ter, é importante que tenha. Né? E aí é que esse debate eu acho que se torna interessante. Né? Ele me interessa por isso, não é? Eu não estou defendendo um lado ou outro lado. O que eu acho interessante é que esse debate mostra como essa disputa de poder, né, nesse caso entre ciência e religião, ela se torna importante na nossa sociedade. Né? E, sobretudo, pelo lado dos novos ateus, essa tendência positivista de querer resolver todos os problemas através da metodologia científica ou de estratégias da razão, da racionalidade científica, ela pode trazer males enormes. Quais esses prejuízos? Por exemplo, quando a ciência acha que pode, que tem condições de responder questões na área da ética, por exemplo, você tem já, historicamente, prejuízos enormes. Não? Porque ela não é instrumentada para isso, a ciência. A ciência, basicamente, ela funciona para descrever os aspectos materiais do universo. Por isso que ela usa a matemática. São justamente aqueles aspectos que podem ser quantificados. Mas nem tudo que existe pode ser quantificado. E nem tudo que existe é material. A maneira mais elementar de ver isso é a matemática. A matemática é uma ciência, mas não é uma ciência formal, não é uma ciência natural. Você não vê os números por aí. E ela pressupõe a matemática. Ela nem poderia tornar a matemática o seu objeto, porque a matemática é a base, como Galileu bem disse, né, do nosso conhecimento científico natural. Eu te fiz a pergunta qual é o papel da ciência. A religião tem papel nessa sociedade moderna? Com certeza. Eu acho que uma das coisas fundamentais para todas as sociedades é reconhecer e não perder o seu vínculo com o passado, as suas tradições. Porque é aí que a nossa identidade se mantém e se modifica de forma sadia. Se você, como indivíduo, negar a sua história, negar a sua família, negar as coisas que aconteceram com você, não refletir sobre o seu passado, você provavelmente não terá um presente muito bom, muito menos um futuro. Porque você vai perder contato consigo mesmo. De forma que a maior razão para a gente não abandonar a religião é que ela está profundamente arraigada nas nossas origens, na nossa história. Um prejuízo claro de uma sociedade, se fosse possível, de uma certa maneira, pelo menos historicamente, sem nenhuma religião. Mais do que uma questão de memória. Não há sociedade que se conheça sem religião, civilizatória, pelo menos, civilização, religião. Você tem agrupamentos humanos, digamos, anteriores à civilização, que a gente não chama propriamente de religião, mas mitos. Ainda assim, é algo próximo ao que a gente vai depois chamar de religião, né? Principalmente depois da civilização europeia, enfim, da mistura entre uma tradição judaico-cristã, religiosa, e a tradição grega, filosófica, que deu origem às religiões teológicas que são a raiz da Europa. Né? Mas você está privilegiando a Europa. Não, eu estou privilegiando a nossa história. É claro que isso é parte da nossa história, mas é parte importantíssima da nossa história. Então, negar essa parte da nossa história, no caso do Brasil, no caso das Américas, do Novo Mundo, é um erro crasso. Assim como negar também a contribuição
dos índios, dos africanos, enfim, de todas as outras religiões e tradições que vieram e que formaram as Américas, o Brasil, os Estados Unidos. Então acho que o prejuízo assim, mais evidente, mais óbvio, é isso, você está se desligando do passado. Não é? E a ciência tem isso, não tem? A ciência tem isso. A gente tem um celular novo, a gente não quer mais saber daquele outro celular que a bateria não dura, ou que a tela não é tão brilhante, ou que as novas tecnologias tornam descartáveis as anteriores. Passa a ser uma sociedade de substituição, não de isso é próprio, ajustes. Isso, né? É próprio do avanço tecnológico. A não ser se você gosta de coisa antiga, assim, vira quase um... você tem um vinil em casa, como eu tenho, livros de papel. Vai vir um hobby, de certa maneira. Exatamente. Quer dizer, você não vai querer que a indústria volte, a indústria da música volte ao vinil, não faz sentido. Eu te perguntei se a ciência tem limites. A religião tem limites? Também. Eu acho que tudo está em encontrar o espaço de cada área, de cada forma de conhecimento, né? E ciência e religião são duas e tem outras também. Mas elas podem caminhar juntas? Devem. Agora, não é um caminhar assim, de mãos dadas, ao lado, em direção ao paraíso, ao futuro, sei lá, como se imagine isso. É como os seres humanos caminham, não é? É batendo cabeça, é resolvendo conflito. O conflito é inerente, não é? À nossa cultura, uma sociedade boa não é uma sociedade sem conflito, essa é uma sociedade impossível. Uma sociedade boa é uma sociedade que resolve bem seus conflitos. Né? E uma das chaves para resolver bem seus conflitos é entendê-los. Né? Entender as partes, entender a história do conflito. Então tem que caminhar junto. A gente não pode negar a nossa história. A gente vai se modificando também, outras coisas vão acontecendo. Enfim, não é que você vai, digamos, ficar eternamente vinculado a uma tradição. Mas a tradição é importantíssima. Ela é a semente de onde gera a novidade e as novas tradições. De uma certa maneira, pelo menos para a sociedade atual, a ciência está consolidada no campo de ensino. É difícil imaginar qualquer escola, qualquer universidade, qualquer campo em que não tenha como uma de suas matérias majoritariamente, ciência, eu diria. Né? Religião deve ser dada em escola? Com certeza. Que de maneira plural. É o Estado laico. Não é um Estado ligado a uma religião, a uma tradição religiosa apenas. É um Estado plural, é um Estado democrático, de direito, laico. Mas é possível um professor pastor, um professor padre, dar aula sobre religião sem defender? Já existe, né? Enfim, isso está regrado e acontece. E o professor não precisa ser um padre, enfim. É possível, sim, esse distanciamento. Eu acredito que seja possível e que seja muito benéfico. Até porque na nossa cultura, isso, pelo menos no Brasil, isso é o nosso feijão com arroz, digamos assim. Entendeu? É o que a gente vê, essa mistura, esse sincretismo. Isso para o brasileiro não é difícil. Quando se tem a discussão, ela sai da sala de aula muitas vezes. Você tem hoje no STF, por exemplo, discussões polêmicas. O ponto da filosofia, da epistemologia, o que é que o passado pode trazer de conhecimento, pode trazer de amadurecimento para discussões como essa? Exemplo, houve no passado, a filosofia pode ajudar, que há como conciliar conflitos, e se há como conciliar conflitos, uma vez que muitas vezes a ciência e a religião estão em lados completamente opostos? Eu acho que a filosofia pode ajudar em alguns casos, em outros casos ela não serve. Como questões, por exemplo, do meio ambiente, por exemplo, da poluição, aquecimento global, enfim. É evidente que aí você tem uma confluência de problemas de naturezas diversas, não é? Que são, é necessário você abordar de diferentes formas. A ciência tem muito a contribuir, evidentemente, até para detectar esses problemas ambientais e tentar, por meio de tecnologia, minimizá-los. Mas sozinha ela não vai resolver o problema, porque tem uma questão política, tem uma questão cultural.
Aí é que entra religião, entra filosofia, entra arte, política, outras... A nossa sociedade é extremamente complexa, ela não funciona da maneira que os céticos, dos novos ateus pensam que ela funcione, como se nós não fôssemos máquinas biológicas que estamos determinados pelas leis da natureza e simplesmente seguimos o curso inexorável daquelas. Não é assim. Eu tenho um amigo, também professor de filosofia, que ele dizia assim, olha, a sociedade atual está tão apegada à ciência e à natureza em si, que às vezes o cara sai para protestar contra a agressão ao meio ambiente, para defender a natureza, e ele ao mesmo tempo defende a inclusão do cadeirante. Ele, como é um professor de filosofia, ele provoca isso, ele diz assim, a natureza quer que o paraplégico se morra. A natureza não quer isso. Quem integra isso em sentido de tipo, vamos criar a rampa, é o sentimento cristão que inclui isso ao longo do tempo. A natureza não vai defender. O pato que nascer sem bico, ele morre. Sim. Né? Ele morre. Eu estou entendendo. Sim. A natureza não está querendo, vamos construir uma prótese de bico para esse pato. Isso parte de um sentimento cristão. Pode ser um caminho nesse sentido, de dizer bem assim, ó, a natureza também precisa ser superada? A natureza pode ser uma inimiga? Pode. Muitas vezes ela é. Não tem necessariamente essa visão, digamos assim, beatífica, benéfica da natureza. Né? A natureza, às vezes, destrói, mata. E a religião entra aí nessa parte da ciência para equilibrar um pouco? E é, inclusive, um problema para a religião, quando acontecem essas grandes catástrofes, né? Principalmente para as pessoas que ficam vivas, se perguntam, bom, qual é a razão de tudo isso? Né? Por que tanta destruição? Por que tanto mal? Então, a natureza... Se você pensar que ela é boa, você tem que pensar do ponto de vista, digamos assim, da perspectiva religiosa, ela é boa como finalidade, como projeto. Então você tem que ver o quadro inteiro. Se você olhar só uma parte, pode parecer ruim. No quadro geral, ela pode parecer boa, né? Mas aí você tem que ver o projeto inteiro. É o argumento que se utiliza. Mas claramente a natureza causa dano e ela... E nós, historicamente, da história da própria raça humana, nós nos adaptamos para enfrentar esses problemas. Né? E a tecnologia é a forma mais eficaz, eficiente de fazer isso. Né? Você diz que a natureza não quer que o cadeirante sobreviva, mas, na verdade, porque tem a cadeira, que é uma tecnologia e tal, a natureza não pode fazer nada. Né? Porque, antigamente... Quando não havia isso, o sujeito não se locomovia, ele perecia. Mas não é um olhar cristão, de tipo, você nasceu cego, vamos procurar um chip para o olho? Não é um olhar religioso, dizer assim, vamos ajudar quem não teve acesso a algo? Acho que não necessariamente. O olhar cristão seria mais, digamos assim, para o sofrimento, né? Das pessoas de atenuar o sofrimento, de olhar para o próximo... E se preocupar com o sofrimento do próximo e fazer ações não para resolver, mas às vezes é só para dar uma boa morte ou para ajudar a pessoa a enfrentar os problemas que são inevitáveis. Né? Mas o cristão diz que, bom, nós devemos lá ajudar e abraçar o próximo e amar o próximo. O sentimento cristão vai mais nesse sentido. Agora, se nós podemos, através da tecnologia, evitar um sofrimento, diminuir ou mesmo acabar com o sofrimento, seja das crianças que vão nascer, dos novos indivíduos que vão nascer, ou dos indivíduos que têm doenças e problemas, é evidente que nós devemos fazer. Né? Mas aí não precisa necessariamente ser, digamos assim, cristão para isso. Né? Evitar o sofrimento é fundamental no cristianismo, tem um papel preponderante nessa religião, mas em nenhuma cultura você vai encontrar que sofrer é algo bom. Né? Pode ser necessário para atingir algo melhor, mas se a gente puder não sofrer, a gente não sofre. E nenhuma cultura vai dizer que sofrer é algo bom. A gente vai para mais um intervalo. Nós temos falado, inclusive, dessa questão dos novos ateus. Falar um pouco, explicar mais quem são, como está esse debate. A gente está aqui com o Dr. Ricardo Rabenslag. A gente volta já com o programa Ponto de Vista.